Bom dia, bom dia! Aqui estou para compartilhar a dica de livro com vocês novamente, um pit stop para falar brevemente sobre o livro que eu trouxe, que é esse aqui, ó, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson. Tem algum tempo que eu li. E assim, talvez quando a gente olha para essa capa aqui, ou você, talvez pense assim, então significa ligar aquele botãozinho mesmo e dane-se, deixe tudo para lá, mas na verdade não. E aí eu quero já trazer um pedaço dele que diz assim, ó, a verdadeira felicidade só se dá quando você descobre quais problemas gosta de ter e de resolver. Então, ó, primeira chamada aqui já de cara no livro. Sim, os problemas vão existir e a gente precisa saber, entender e reconhecer que isso faz parte da vida. Problemas, situações difíceis, situações conflitantes, elas vão existir. E a gente precisa entender e reconhecer isso, porque só a partir do momento que a gente reconhece que a gente tem a capacidade de pensar em solucionar e passar a agir para solucionar. Quero ler mais um pedaço para vocês que diz assim, ó. É simples. Coisas dão errado, pessoas cometem erros, acidentes acontecem. Tudo isso deixa a gente na merda. E tudo bem. Sentir-se mal é um componente imprescindível da saúde emocional. Negar sentimentos ruins é perpetuar problemas em vez de solucioná-los. Então aqui traz até uma reflexão para aquela questão assim, sabe aquela história de vamos pensar positivo tudo e tal? Não é bem assim. Claro, é importante pensar positivo, mas isso não significa negligenciar aquilo que está ruim. Senão a gente camufla e não resolve. Não adianta a gente pensar assim, não, olha, o maravilhoso disso não, às vezes tá uma porcaria mesmo, tá ruim mesmo, a gente precisa reconhecer, vivenciar, passar pelo luto, passar pela dor, passar pelo sofrimento, mas não se entregar a esse momento. Depois de vivenciar a emoção, que é importante você reconhecer e permitir, e até sentir, e dar espaço para essa emoção, para depois você conseguir solucionar. Então essa é uma dica. E quero até trazer um trecho em que ele diz assim, ó, é como Freud disse, um dia, quando olhar para trás, os anos de luta lhe parecerão os mais bonitos. Gente, não é tão gostoso quando a gente passa por uma situação difícil, por um desafio, e que depois a gente vê que a gente conseguiu superar, que a gente conseguiu resolver. Não dá um orgulho danado? Não dá um sentimento de caramba, eu posso, caramba, eu consigo? Às vezes uma das dicas importantes são essas, de a gente pensar assim, já passei por situação difícil. Será que foi alguma coisa semelhante disso? Ou foi diferente? Se foi semelhante, como que eu resolvi? Eu resolvi. Então, isso é possível solucionar, né? Mas, de novo, vou reforçar. A gente precisa reconhecer quando a coisa não tá boa. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta fingir que não tá acontecendo e positividade para toda a vida e o além. Não é assim que as coisas acontecem. E aí eu quero ler um último pedaço que diz assim, ó. O compromisso liberta, porque deixamos de lado as distrações com o que é insignificante e frívolo. Liberta porque foca nossa atenção, nos direcionando ao que é mais eficiente em nos tornar saudáveis e felizes. E aqui eu trago uma chamada para a seguinte questão. Qual é o seu propósito? Com o que você se identifica? O que você gosta de fazer? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? O que te dá prazer? O que você tem de positivo, de competência que te auxilia ao desenvolvimento de determinada atividade e que você sente prazer em fazer? Porque, claro, gente, qualquer trabalho, qualquer profissão tem as partes que não são tão boas, que não são tão positivas, que não são prazerosas. Mas quando você tem um propósito, quando você faz aquilo que você já tem, inclusive, uma habilidade, uma competência que te auxilia, que te favorece nessa atividade, você consegue passar pelos momentos de dificuldade, pelas atividades que não são tão prazerosas, de uma forma mais tranquila. Então, pense sobre isso, mas muito mais do que pensar, comece a agir. Pensar é o primeiro passo, depois a gente tem que começar a colocar no papel e traçar um plano, traçar ação. Todos os dias a gente tem um belo dia novo de presente para preencher e para fazer melhor do que a gente fez no dia anterior. Bom, essa é a reflexão, esse é o convite do livro que eu deixo para vocês. Fiquem com Deus, beijos de luz e até o nosso próximo vídeo. Um beijo!